Olá, meus amigos, boa noite. Pela TV Câmara, NET Canal 4, estamos começando mais um Universidade e Comunidade. Um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar todas as sextas-feiras às 19h30. Mas você pode nos acompanhar também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá estaremos com todos os nossos programas. Esse é o programa de número 22. O programa de número 22 pode ainda ser comentado no facebook.com.br. Acesse, dê sua opinião, manifeste-se, isso será muito importante para todos nós. Este é um projeto de extensão da universidade que tem como propósito auxiliar na popularização da ciência, levando temas de interesse da sociedade que são comuns nas universidades. Hoje nós recebemos a professora Isabela. Tudo bem, Isabela? Boa noite. Tudo bem, boa noite a todos, a todas. É um prazer tê-la aqui novamente. E para a nossa entrevista da semana, teremos o professor Claudinei Fonseca. Claudinei, boa noite, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É isso aí, estamos começando, vamos, como fazemos de praxe, para os nossos destaques da semana. Professora Isabela. Bom, meu destaque não poderia ser muito diferente. Falar um pouquinho sobre as manifestações que ocorreram no dia 13 e no dia 15, né? Apenas uma reflexão sobre o significado das manifestações. Elas só são possíveis porque nós estamos num Estado democrático, né? Então, é uma das coisas que acaba nos assustando um pouco, vendo faixas pedindo a volta da ditadura, quando a gente se depara com uma multidão na rua, né? Eu sei que, lógico, nem todo mundo que foi para a rua pensa assim, mas é algo para ser bem pensado. Muitas vezes a gente entende que as pessoas estando na rua, olha, as pessoas acordaram, elas estão reivindicando direitos e muitas vezes nós não sabemos direito o que elas estão pedindo, né? Então, é importante que a gente faça também a reflexão. O que eu quero, por que eu fui, o que eu estou querendo, o que está faltando, né? E muitas vezes a gente percebe que tem... por exemplo, do dia 13 você tinha algumas reivindicações de grupos sociais, inclusive tinha uma manifestação dos professores do estado de São Paulo que estão entrando em greve, né? Existe um indicativo de greve para os próximos dias, é importante acompanhar. E também tentar entender que muitas vezes a incitação que a própria mídia faz para que essas pessoas vão para a rua para cobrar questões que são, lógico, tão... mais do que importantes de serem cobradas, que é o fim da corrupção, etc. Mas muitas vezes as próprias redes, né, as grandes mídias, elas estão envolvidas em escândalos aí de corrupção muito grande, ou de sonegação de impostos, de evasão de divisas, né? E a gente fica se perguntando, será que a incitação também para você fazer uma manifestação maior não funciona também como uma cortina de fumaça para esconder outras coisas, né? Então acho que é importante a gente ir, é importante cobrar, como também vi vários deputados e senadores incitando as pessoas a irem, a fazer, e até nas ruas, sendo que também estão sendo investigados por casos de corrupção. Então fica a questão aí da intensa contradição, né? Onde nós vamos chegar com tudo isso, né? É uma questão que eu acho que vale a pena reflexão, mas a manifestação em si, as manifestações em si, eu acho que são positivas. Só demonstra que nós estamos aí amadurecendo em termos democráticos e podendo reivindicar aí os nossos direitos e a gente acredita que seja correto. Joia. O meu destaque vai na mesma direção, como foi dito pela Isabela, não seria diferente, né? Porque nós tivemos essa semana realmente uma série de manifestações pelo Brasil. Eu gosto muito de política, acompanho política há muitos anos, faz 30 anos, então desde a redemocratização eu procuro participar de alguma forma, lendo, me instruindo, e confesso a todos que eu não conhecia, não vi o início de governo com tantos problemas como nós estamos vivendo nesse momento, onde você tem uma dificuldade política e econômica no combinado com 70, 80 dias quando o governo começou, né? São 30 anos aí e isso nos preocupa muito. Eu gostaria de fazer uma citação de uma frase aqui que foi dita ontem pelo irmão do ex-ministro da Educação,
né, ele disse o seguinte: qualquer governo tem que prestar atenção com muita humildade no recado das ruas. Não adianta separar quem foi eleitor adversário, que for o eleitor de direita, da esquerda. O que é preciso entender é que jamais se viu multidões desse tamanho se movimentar se não houver uma razão real. Quer dizer, nós temos sim um problema de falta de crescimento, nós temos sim uma questão ligada à inflação elevada para esse início de governo, e nós temos juros altos, dólar alto, e tudo isso vem prejudicando, fazendo com que as pessoas sintam. O que importa, de fato, nesses momentos é uma questão econômica mais diretamente ligada à ação das pessoas no dia a dia. Muito bem, como resolver a questão? Essa que é a grande, né, mote, né? E segundo o que é dito, quer dizer, nós temos aí, a questão é que não existem muitas alternativas disponíveis de como isso seja resolvido. Reforma política e o pacote anticorrupção, na verdade, são questões a serem tratadas no decorrer do tempo. Segundo os especialistas, existem 3 caminhos que eles precisam ser trilhados simultaneamente. O primeiro deles é recuperar a confiança das pessoas, né? As pessoas têm que se sentir inseridas, confiantes na própria economia do país, para que as pessoas possam investir e se sentir estáveis. O segundo é a ampliação do diálogo com a base aliada, né? O governo precisa dialogar mais. É esse o modelo que nós temos, onde nós temos executivo e legislativo, eles precisam se entender mais, onde nós teremos frutos a partir desse processo de entendimento. E, por último, a retomada do crescimento econômico é fundamental nesse momento. Fica mais uma frase também que chamou muita atenção essa semana, do próprio Joaquim Levy, que é ministro da Economia, né, ministro da Fazenda. Capitalismo de Estado não dá muito certo para a democracia. Quer dizer, ele falar a essas alturas do campeonato uma história dessa é realmente muito forte, é algo que impressiona, tendo em vista que as ações do governo foram muito baseadas em capitalismo de Estado nos últimos anos. Eu só queria fazer uma parte, acho que nessa questão, que acho que é fundamental a gente colocar, que mesmo se lançando pacotes e tal, anticorrupção, esses pacotes, na verdade, já existem, estão em tramitação, e, na verdade, o que a gente percebe é que a Câmara e o Senado não têm a menor intenção de votá-lo. Sim. Então, muitas vezes, tudo se deposita na conta do Executivo, né? E as pessoas esquecem de cobrar quem realmente está com o papel e com a caneta na mão, né? Que são as pessoas que precisariam votar para que isso realmente fosse dado andamento. Acabei de ler também, antes de sair de casa, que a questão de acabar com o financiamento das campanhas por empresas privadas está na mão do digníssimo Gilmar Mendes, né? Que é um dos ministros aí, e ele simplesmente engavetou, faz 2 anos. Então, por que sumiu o processo? Então, o que está acontecendo? O que está por trás disso, afinal de contas? Dialogar. Dialogar é a palavra, porque nós vivemos num Estado democrático de direito. O governo que ganhou as eleições de uma forma legítima, democrática, tem a maioria no Congresso, e essa maioria precisa ser convencida a partir do diálogo feito pelo próprio governo, pelos entendimentos que deve ser produzido para que as coisas andem e não fiquemos refém nesse início de governo de uma situação extremamente complicada, tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá agora para a nossa entrevista da semana. Hoje nós receberemos o professor Claudinei Fonseca Souza. Claudinei, você é de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital? Eu achei que você era de Mogi. Não, a minha esposa é que é de Mogi Mirim. A sua esposa é de Mogi, que é professora lá da escola também, né? É que passou tanta gente de Mogi aqui nos últimos dias, e eu achei que você tivesse morado em Mogi, que eu acho que eu já estou automaticamente entendendo que as pessoas são de Mogi, tá certo? Ele fez graduação em Engenharia Agronômica na Universidade Estadual Paulista, Unesp de Ilha Solteira. Perfeito. Fez mestrado em Irrigação e Drenagem na Universidade Paulista de Botucatu, Unesp FCA. de Botucatu, FCA. Doutorado em Engenharia Agrícola na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Na Faculdade de Engenharia Agrícola. Na Faculdade de Engenharia Agrícola, e atualmente é professor da Universidade Federal de São Carlos, no campus Arara, no Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental na área de Ciências Agrárias. Não é isso? Isso. Muito bem, o professor Claudinei vai falar hoje sobre água de reuso. Aliás, na semana passada nós chegamos a comentar que nós temos a felicidade de trazer aqui diversos pesquisadores que tratam sobre temas alternativos e importantes para a instituição, e água de reuso em função da crise hídrica, não só por isso, mas principalmente,
é um tema de grande interesse para todos nós. Claudinei, mais uma vez, boa noite, obrigado por ter vindo. O que é a água de reuso? A água de reuso, na verdade, não é ela tomou destaque agora nesses últimos meses, mas é um tema que já vem sendo abordado desde a década de 90, né, algumas pesquisas, né? E é a tecnologia que envolve, dentro da gestão de recursos hídricos, a reutilização da água, quer dizer, a mesma água tendo a possibilidade de ser utilizada mais de uma vez. Ela necessitando ou não de um tratamento. Dependendo de como ela vai ser aplicada, ela pode receber um tratamento mais avançado ou simplesmente não ter tratamento nenhum, né? E ela poderia ser utilizada de maneira controlada, sem nenhum prejuízo ou para aquela atividade que ela vai ser aplicada. Né? Professor, de onde vem essa água? A gente fala de reuso, mas reuso, né? Não, a água de reuso é uma água comum, né? Como pode ser água da torneira, uma água de um rio, água superficial, água subterrânea, não importa. Desde que eu reutilize ela novamente, ela tem essa conotação. Só que, por exemplo, dentro do próprio teoria, né, da utilização da água de reuso, ela também é separada em um reuso que ele pode ser direto, ou que ele pode ser indireto, ou que ele pode ser uma reciclagem. O que seria cada um desses? Por exemplo, um reuso direto seria um reuso planejado. Então, foi planejado que o tratamento de esgoto numa determinada cidade, depois que ele passa pelo seu tratamento, parte dessa água retorna para fazer uma lavagem qualquer de um pátio de uma escola, ou o que seja. Quer dizer, foi planejado dessa forma. Já o reuso indireto é o que acontece naturalmente, que a gente já consome água de reuso e muitas vezes não sabe. Um exemplo, por exemplo, a captação de águas geralmente são superficiais. Então, há um lançamento de esgoto de uma cidade qualquer a montante, de um rio, né? Esse esgoto, às vezes, nem recebe um tratamento, ele é lançado. A partir da diluição que ocorre, ele diminui a sua carga orgânica e a cidade que está a jusante, ela acaba captando essa água e passa por um sistema de tratamento e aí é disponibilizado dentro da cidade, né? E a reciclagem é, por exemplo, no caso, um exemplo para um entendimento, uma indústria que ela tem lá o seu tratamento de esgoto interno, né? E ela usa parte dessa água tratada para alguma atividade, seja ela uma caldeira, seja ela uma lavagem de um pátio, uma irrigação de um jardim ou coisa parecida, né? Então, tudo isso são os conceitos que tem a partir de água de reuso. De reuso, né? Do ponto de vista de um município, né? Eu tenho uma certa dificuldade de enxergar como isso se comporta. Vamos imaginar um sistema de tratamento do município, se é que é assim. Ele tem condição de operar com a água tratada regularmente um pool, uma quantidade de água para reuso? Existe isso? Na verdade, por exemplo, a cidade de Araras mesmo já tem uma experiência com água de reuso. O próprio Saema, ele parte da água que ele utiliza na retrolavagem dos filtros na estação de tratamento de água, ele acaba reutilizando essa água e retornando para o próprio sistema. Quer dizer, a água não é perdida, ela não é utilizada na lavagem e vai para o esgotamento. Ela acaba retornando, passa pelo novo tratamento e retorna dentro das suas atividades normais ali dentro da planta. Então, ela pode ser feita dessa forma macro ou ela pode ser feita de uma forma menor, dentro de, por exemplo, uma casa que foi um condomínio que foi planejado, né? Um tratamento qualquer dessa água, seja ele um tanque séptico, ou seja, uma coisa mais avançada, uma osmose reversa, alguma coisa do tipo, e ali ele acaba utilizando aquela água para uma lavagem de um pátio, uma irrigação de um jardim, né? Alguma coisa que seja de forma controlada e que não traga uma nova contaminação, uma nova problema de impacto ambiental com o uso dessa água. Mas sim, de forma controlada, não haveria problema nenhum. Tanto faz na esfera, no universo maior, como num pequeno, numa casa, numa pessoa. Né? O próprio fato de você, por exemplo, hoje que se pede muito para as famílias reutilizarem a água, por exemplo, de máquinas de lavar roupa, já é um fato de um reuso. A captação de água da chuva pode ser chamada? Aí já não. Aí não. Você vê como eu estou por fora. Aí não tem, na verdade, não tem uma reutilização dessa água.
Você está fazendo uma utilização dessa água. Direta, porque sim. a partir do momento que ela foi captada pelo seu telhado, né, então isso está dentro do ciclo hidrológico. Então ela veio e você captou essa água como você faria a captação da água que acabou caindo num rio, vamos dizer assim. E você está utilizando essa água. É que, em tese, então, na verdade, é um uso da água de chuva, que é muito bom. Mas dentro do conceito de reuso, né, não tem. Mas nada impede que essa água, hoje, uma água de chuva, seja utilizada e depois ela seja reutilizada. Nada impede. É que ela teria lavado meu telhado e aí seria considerado de reuso. Tô brincando. Mas aí, se você pensar também, por exemplo, a água que chega num rio, que basicamente nossa água, que os nossos mananciais são todos superficiais, ele também entrou, né, no impacto ali do consolo, claro. Ele acabou levando partículas, é por isso que todas as cidades têm seu sistema de tratamento de água para deixar dentro de uma potabilidade para que esteja segurança na população para consumir esse efluente. Né? Claro. Como que funciona lá na universidade essa questão? Bom, a experiência que nós temos na universidade é uma experiência voltada para a agricultura. Né? É um projeto que nós já estamos com ele há 4 anos, onde foi construída uma estação experimental. Então, inicialmente, a ideia era ter uma tecnologia, talvez simplificada, né, seria a ideia, para comunidades isoladas. Né, porque sei que tem muita preocupação com as cidades, mas as cidades, de alguma forma ou outra, ela consegue se ajustar a partir do município. Né, e a própria legislação de potabilidade, ou a própria legislação, né, estadual, federal, ela acaba, de alguma forma, protegendo as pessoas que moram na área urbana. Mas na área rural, isso já não acontece. É o próprio morador na área rural que capta sua água e muitas vezes não passa por nenhum tipo de tratamento. Né? E essa água o esgotamento, mesma coisa. Ele devolve aquilo, muitas vezes usando até fossas negras, que ainda é uma coisa muito utilizada, né? E não tem uma condição de saúde de forma adequada. Né? Aí o que a ideia nossa era ter um sistema simplificado que pudesse ser colocado nessas condições de comunidades isoladas, propriedades de médio, né, ou pequenas propriedades, que poderiam estar usando um sistema. E além disso, de ter uma condição de saúde mais adequada a partir desse trabalho sanitário, poderia também estar parte desses resíduos estarem retornando, né, como dentro da agricultura, né, podendo ser irrigado ali um jardim, podendo ser utilizado na lavagem de alguma coisa e assim por diante. Né? Só que a gente, dentro do projeto, a gente acabou querendo ser um pouco mais avançados, vamos dizer, utilizando culturas in naturas dentro desse fornecimento de água, vendo se essa cultura ela teria algum impacto, né, ou alguma contaminação que traria prejuízo aos seus consumidores. Que tipo de cultura vocês têm? Nós estamos trabalhando bastante com a cultura do alface, trabalhamos também com a cultura do rabanete, até por uma questão de a cultura do alface, no caso, a água não tem contato com as folhas, então essa contaminação ela fica bastante, existe uma barreira física para essa contaminação. Já no caso, quando entramos com o rabanete, foi proposital, porque aí eu tenho contato direto. Né? E hoje isso tudo foi em solo. Hoje nós migramos para a hidroponia, né? E agora, acredito que mais umas 2 semanas, a gente vai estar colocando uma coisa um pouco mais real, que seria a cultura de flores. Nós vamos aproveitar esse momento agora para conhecer o trabalho do professor Claudinei lá no campus Araras da UFSCar, a partir de uma tomada externa da TV Câmara. Vamos lá. Hoje estamos aqui na estação de tratamento do esgoto da UFSCar e o professor Claudinei vai nos contar como que é feito o tratamento para o reuso da água. Bom, Camila, o princípio do nosso tratamento de esgoto aqui é o tratamento de esgoto doméstico, oriundo dos banheiros e o restaurante universitário da universidade, onde parte desse esgoto a gente trata e disponibiliza ele
para aplicação na agricultura. Então, como vocês podem ver aqui, nós temos unidades diferentes de tratamento, onde temos na primeira ali um tanque séptico, depois nós temos uma lagoa de microalgas, passando por um reator de fluxo ascendente e, por último, lá no leito de macrófitas. Esse processo combinado, ele chega a proporcionar para nosso esgoto uma depuração de aproximadamente 80% de toda a carga poluidora. E a partir desse resíduo que ainda sobra, que é um resíduo seguro, né, nós aplicamos na agricultura. Então, nós temos alguns experimentos. Hoje, nós estamos aqui explorando mais a hidroponia, com a cultura, inicialmente foi com a cultura do alface, e agora nós estamos nos preparando para trabalhar com flores. Então, é isso que a gente vem trabalhando aqui, tentando viabilizar de forma simplificada o tratamento de esgoto, objetivando poder fornecer essa tecnologia para pequenas comunidades rurais. E esse trabalho de hidroponia é um projeto de pesquisa? Sim, é um projeto de pesquisa que ele tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que além de financiar toda a pesquisa em termos da infraestrutura, também possibilita a bolsa para os alunos para desenvolver as atividades em conjunto com a universidade. Vamos conversar agora com o João, que é aluno da iniciação científica, e vai falar um pouco da sua pesquisa. Bom dia. Então, depois desse tratamento de esgoto, a nossa água é reservada, ela é armazenada nessas duas caixas maiores. E a minha pesquisa em si é utilizar essa água de reuso na minha hidroponia, Então, quais seriam os meus 3 tratamentos da minha pesquisa? O meu primeiro tratamento, eu utilizo a água de abastecimento com a solução nutritiva comercial, no caso que todos os produtores que fazem hidroponia utilizam. E o meu tratamento 2, eu utilizo a água de reuso, que é essa tratada, proveniente da estação, com a solução nutritiva complementada. O que seria? Eu pego toda essa água de reuso, faço uma análise dela, uma amostra, faço essa análise, e aí eu constato os macro e micronutrientes. Conforme esses macro e micronutrientes, eu faço um abatimento dessa solução nutritiva comercial, ou seja, esse meu tratamento com água de reuso eu complemento, porque essa água tem nutrientes também. Não o suficiente para comparar com a solução nutritiva comercial, mas ela possui alguns nutrientes. Então eu faço esse abatimento, um cálculo, faço esse abatimento e utilizo para eu chegar a ter uma equiparação com o meu tratamento testemunha, que é o meu tratamento 1. Já o tratamento 3, eu não utilizo solução nutritiva nenhuma, apenas a minha água de reuso. E assim eu conduzo a minha hidroponia. E esse experimento foi muito, visualmente foi muito produtivo para a gente, porque a gente conseguia ver realmente a deficiência dos nutrientes. E o meu intuito era analisar se eu tinha Escherichia coli nas minhas alfaces, que esse no caso é um indicativo, se elas estão contaminadas ou não. E por mais que a gente fale da água de reuso, que é uma água proveniente de esgoto em si, eu não tive nenhuma das minhas análises apresentar o Escherichia coli nas minhas alfaces. Então isso foi o resultado melhor impossível para a gente, porque a gente vai pensar, você está mexendo com água de esgoto, água de caso de banheiro em si, tem fezes, tem tudo, e a gente não constatou que tinha Escherichia coli. Então para a gente foi um resultado muito, muito bom. E esse é um pouquinho do meu experimento aqui na UFSCar. E qual a característica que a gente pode estar notando entre uma hortaliça criada com a água do reuso e uma água tratada normal? Então, acho que diferença, eu particularmente puxando a sardinha para o meu lado, as minhas ficaram muito maiores e muito mais bonitas do que uma comercial. Eu não sei, questão de tamanho, as minhas alfaces ficaram muito maiores do que a gente acha no mercado. Então, se eu for querer falar, eu vou falar que as minhas são melhores do que a comercial. Só que, então, praticamente, eu acho que não houve diferença de tamanho, A questão de verde, ela ficou tão bonita quanto. As que só tinham água de reuso, não. Aí a gente conseguia ver deficiências, elas ficaram mais amareladas, Então, realmente você via, não, tem alguma coisa errada com aquela alface. Mas não na parte microbiológica, a gente não teve problema nenhum. Simplesmente pela falta de nutrientes na alface.
Muito bem. Claudinei, e essas contaminações têm acontecido ou não têm acontecido? Então, nos nossos experimentos, a gente usa como indicador essas contaminações, né, o Sclerica coli, né, que é o clássico, vamos dizer assim. É o clássico, para quem não fala Sclerica, o que é isso? Mas é aquela mesma, o mesmo indicador que é utilizado quando a gente vai à praia, que tem a bandeira lá, própria ou imprópria. O que a CETESB fez? Ela foi lá, coletou uma amostra, né, verificou se tinha Sclerica coli ou não, né, ou termotolerantes, né, que Sclerica coli é uma bactéria que faz parte do termotolerante, e usa isso como indicador para dizer, ó, peraí, essa bactéria ela é oriunda do trato intestinal de animais de sangue quente, e junto com ela, já que deu positivo, quer dizer que tem fezes nesse ambiente e pode ter outras coisas dependendo da condição de saúde das pessoas que colaboraram com aquele esgotamento, né? É isso. Então a gente teve fazendo alguns estudos, porque, como eu falei, o nosso esgoto ali, ele vem dos banheiros do prédio central, na área da UFSCar, mais a cozinha, né, o refeitório universitário, e a partir disso a gente faz a checagem de tudo que está acontecendo ali. E nós não observamos em nenhuma de nossos trabalhos, em nenhum dos nossos experimentos, a contaminação. Com o Sclerica coli ou com termotolerância. Legal. Interessante. E, assim, dentro da cidade, você disse, a gente pode usar ele para limpeza urbana, a gente pode usar para irrigação de jardim também, isso não tem nenhum problema? Não só na cidade, já existe dentro do estado de São Paulo várias empresas que estão localizadas em bacias ou microbacias, não um grande volume de águas superficiais, que adotam o reuso como uma prática corriqueira, né? Até mesmo um fato curioso, existe uma empresa dentro do estado de São Paulo que ela utiliza água de reuso passando por mandalas, vamos dizer assim, e distribuindo energia positiva por toda a planta industrial. É curioso, mas eles usam dessa forma. Da mesma forma que eles utilizam parte desse volume de água em caldeiras, eles usam parte desse volume de água em irrigação de jardins e assim por diante. Existem empresas que usam água de reuso em pistas de testes de automóveis, né, para simular chuva. Por que eu precisaria de uma água tratada, potável? né? Claro. Então, o reuso ele pode ser aplicado de forma geral, desde que, e ele até é indicado quando você não tem a necessidade de uma água nobre, você pode estar utilizando água de reuso de uma forma segura. Tirando essa questão que você falou do Saema, tem aqui em Araras a gente utiliza água de reuso para mais alguma coisa? Então, o que eu conheço, não. Mas eles que estão trabalhando bastante. Eu desconheço projetos da Nestlé que poderiam estar passando, que é a fábrica mais importante, né, que poderia estar usando. É bem possível que sim, porque boa parte dessas empresas hoje, não no caso da bacia do Mogi Guaçu, mas em bacias que nem a bacia do Piracicaba, ou mesmo a bacia do Paraíba do Sul, já existe a cobrança da água. E a cobrança da água, de certa forma, uma forma simplificada, ela penaliza, né, a qualidade da água que está sendo despejada. Só que ela penaliza de tal forma monetária que compensa a empresa montar um sistema de tratamento, né, e ele reutilizar para ele diminuir o pagamento na captação também. Então, no fim, a água fica circulando dentro da própria planta e quantas vezes forem necessárias, né? Então, isso vem ganhando muita força. E as bacias estão se organizando. A bacia mesmo do Mogi Guaçu, ela vem trabalhando já tem uns 2 anos com a história da cobrança da água, né? E é isso que vem... há uma expectativa que se crie força, né, para que tenha essa visão um pouco mais ampliada do reuso, da prática adequada do consumo de água. Aproveitando carona na pergunta da Isabela, você faz um trabalho na bacia já de muito tempo e eu gostaria de saber como é que está esse processo histórico, né? Por exemplo,
o que evoluiu nos últimos 10 anos no que tange a utilização da água de reuso, indústrias que estão abrindo nesses locais hoje, necessariamente, elas são obrigadas, tem uma legislação, então, outras estão tendo que se reenquadrar, aproveitando essa crise hídrica. Como é que está esse negócio? Está muito, assim, de forma geral, dentro, com raras exceções, né, como eu comentei, algumas empresas, a própria Sabesp começou agora também a trabalhar com reuso, aquela coisa, né, um pouco mais moderada. O estado de São Paulo, de forma geral, ele sempre teve muita resistência ao reuso. Uma pena, né? Essa é a grande verdade, né? Esses projetos que eu mencionei aqui, eles tiveram muita dificuldade para ser aprovados dentro da CETESB, por exemplo, né? Isso no passado. Hoje a CETESB já tem uma visão um pouco diferente e até existe uma certa cobrança dentro do Estado que com a crise hídrica surgiram algumas linhas de fomento para quem já estava fazendo reuso. Né? E aí o Estado falou, peraí, mas eu também gostaria de participar disso e não posso porque eu não tenho o reuso. A CETESB tem que ser um pouco mais flexível e tem que nos apoiar dentro desses projetos. Então, isso é uma coisa muito recente. E o próprio Estado de São Paulo, apesar de ser Estado de São Paulo, tem o tratamento do esgoto de forma bastante incipiente, muito ruim, né? Então, hoje, as bacias hidrográficas, elas trabalham fortemente para a construção de estações. É isso. Você pega, por exemplo, o exemplo da cidade, isso com os dados do Comitê de Bacias, do Mogi Guaçu, pega a cidade de Araras, com 120 mil habitantes, é a segunda maior cidade da bacia, e tem apenas 42% do seu esgoto tratado. Então, ao mesmo tempo que a gente não tem água, nós também não tratamos o nosso esgoto. E aí chega naquela história do reuso indireto. Quer dizer, quem está abaixo da cidade de Araras vai pegar um esgoto diluído, né, pelo menos 60% do esgoto nosso diluído, e vai estar tendo que adequar aquilo para distribuir novamente. Então, hoje, a bacia hidrográfica trabalha muito com a necessidade de tratamento de esgoto. Quem está na parte de baixo da bacia está pegando água pior que a do meu telhado. Mas é interessante ele colocar isso, porque é na crise, né, que surgem as boas ideias. Então, quem sabe, né? Quem sabe, então, quem sabe. Numa crise. Claudinei, foi um prazer muito grande, nosso tempo se esgotou. Perfeito. Você virá outras oportunidades, porque esse é um tema relativamente grande em termos de importância e de possibilidade de nós discutir. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Isabela, foi um prazer novamente. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Até a próxima. Até a próxima. Nos encontraremos novamente às sextas-feiras às 19h30. Tchau.